Já parou para pensar naqueles segundos ou seriam instantes em que tudo se silencia, naquela fronteira final que todos cruzaremos, onde a ciência, a fé e o mistério se encontram? O que acontece quando o coração para? Para muitos de nós que já passamos dos 30, essa pergunta se torna mais concreta. Lembramos das histórias que nossos avós contavam, das crenças que herdamos e hoje a ciência nos convida a uma jornada diferente. Ela nos oferece um novo olhar, um pouco mais lúcido, sobre o que acontece com a nossa consciência e com o nosso corpo quando a vida, como a conhecemos, se apaga. Esta é uma história para acalmar a mente, para deitar a cabeça no travesseiro e liberar as tensões do dia, enquanto exploramos juntos os mistérios que a ciência desvenda sobre a nossa despedida final. Relaxe, respire fundo e vamos descobrir o que há do outro lado da cortina. E se gostar dessa viagem, não se esqueça de curtir e se inscrever para continuarmos explorando juntos esses temas tão profundos. O que realmente define o fim? Para a maioria de nós, a resposta imediata é o momento em que o coração para de bater. Mas a ciência, com sua busca incansável por definições precisas, nos mostra que a linha divisória entre a vida e a morte é muito mais complexa e sutil do que parece à primeira vista. A morte, em sua essência, não é um evento único, um interruptor que se desliga de uma vez por todas. É, na verdade, um processo gradual, um lento desvanecimento das funções biológicas, um silêncio que se espalha célula a célula. Para compreender esse processo, precisamos voltar ao início, à nossa própria natureza biológica. Nossos corpos são sistemas interligados, uma orquestra complexa onde cada órgão tem seu papel, e o coração, o maestro, é quem comanda o ritmo. Quando esse maestro para, a melodia não cessa de imediato. A parada cardíaca é o primeiro ato, o início de um efeito dominó que levará à morte biológica total. O conceito moderno de morte, como definido pela medicina, é a morte cerebral. Não é mais apenas a ausência de batimentos cardíacos, mas a cessação irreversível de todas as funções cerebrais. A morte cerebral, formalizada nos anos 60 e hoje padrão global, reconhece que o cérebro, nosso centro de controle, é a verdadeira sede da vida, da consciência e de quem somos. É o ponto onde a mente, as memórias e a identidade se dissolvem, mesmo que outras partes do corpo possam ser artificialmente mantidas em funcionamento. Essa mudança de paradigma foi revolucionária, pois permitiu o desenvolvimento de transplantes de órgãos, uma vez que a retirada de órgãos de um corpo com morte cerebral passou a ser considerada eticamente aceitável, salvando milhares de vidas. Antes dessa compreensão, o diagnóstico de morte era menos preciso, muitas vezes baseado na ausência de pulso e respiração. O medo de ser enterrado vivo era tão real que, na era vitoriana, inventaram caixões com sinos e tubos de ar, um reflexo do quão imprecisa era a nossa capacidade de distinguir o fim definitivo. Hoje, com a tecnologia médica avançada, podemos monitorar a atividade cerebral através de eletroencefalogramas, EEGs, e a circulação sanguínea no cérebro com exames de imagem, garantindo que a morte seja constatada com certeza absoluta antes de qualquer procedimento final. Mas mesmo com toda essa tecnologia, o mistério permanece. O que acontece com a consciência nos minutos e segundos que se seguem a essa parada biológica? A ciência nos diz que, mesmo após o coração parar, o cérebro não se desliga de imediato. É como um velho motor de carro que continua a girar por alguns momentos, depois de a chave ser desligada. Por cerca de 10 a 20 segundos após a interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro, a atividade elétrica ainda pode ser detectada. Isso porque as células cerebrais, os neurônios, têm uma pequena reserva de oxigênio e glicose, o que lhes permite funcionar por um breve período de tempo. Durante esse lapso, uma onda elétrica, que se assemelha a uma tempestade, varre o cérebro. É o que os cientistas chamam de onda de espalhamento da despolarização, ou tsunami cerebral. Essa onda marca o fim da atividade coordenada do cérebro, a última sinfonia elétrica antes do grande silêncio. Ela começa na área mais vital, o córtex cerebral, e se espalha, silenciando os neurônios um a um. É nesse pequeno intervalo que a maioria das experiências de quase morte, EQMs, são relatadas.
É o momento onde o cérebro, sob estresse extremo e privação de oxigênio, pode produzir visões, sensações de paz, euforia e até mesmo a famosa sensação de sair do corpo. Essas experiências, antes consideradas puramente místicas, estão sendo cada vez mais estudadas pela neurociência. Elas não são vistas como uma prova da vida após a morte, mas sim como um fascinante vislumbre do que o cérebro é capaz de fazer em sua última e desesperada tentativa de se manter ativo, ou talvez de se despedir de uma maneira que ainda não compreendemos completamente. Essa fase de transição, onde o corpo começa a se desligar, mas a consciência ainda pode estar acessível, é um dos campos mais intrigantes da pesquisa. Os cientistas estão usando novas tecnologias, como eletroencefalogramas contínuos e monitoramento cerebral em pacientes em estado terminal, para tentar mapear essa última fronteira. Eles querem entender se a consciência realmente se apaga com a parada cerebral ou se há um pequeno resquício de lucidez. As descobertas, embora preliminares, sugerem que a nossa percepção da morte pode ser diferente do que imaginamos. A ciência está nos dando uma nova linguagem para falar sobre o fim, uma linguagem que combina biologia com a profundidade da experiência humana, desmistificando o processo, mas sem tirar a poesia ou o mistério que o envolve. E ao nos dar essa nova lente, ela nos permite abordar a morte não apenas com medo, mas com uma curiosidade serena, como quem observa o pôr do sol, sabendo que, embora a luz se vá, a beleza do momento permanece. Mergulhando mais fundo nesse processo de transição, a ciência hoje tem um campo de estudo fascinante e, ao mesmo tempo, assustador: as experiências de quase-morte, ou EQMs. Por décadas, relatos de pessoas que voltaram de um evento de morte clínica eram vistos com ceticismo, como alucinações causadas pelo trauma ou pela falta de oxigênio. No entanto, o volume e a consistência desses relatos levaram a medicina e a neurociência a encará-los como um fenômeno real e digno de investigação. A vivência da quase-morte não é um evento raro. Estima-se que milhões de pessoas ao redor do mundo já passaram por ela. Os relatos são incrivelmente parecidos, não importando a cultura, a crença ou a idade da pessoa. Elas descrevem uma jornada que, para o cérebro, é ao mesmo tempo final e, para a consciência, uma nova e enigmática fronteira. Uma das características mais comuns é a sensação de flutuar, de ver o próprio corpo de fora, como se a pessoa estivesse observando a cena de um ponto acima. Relatos de pacientes que conseguiram descrever com precisão o que acontecia na sala de cirurgia, quem estava presente, as conversas dos médicos e até os instrumentos usados, sem estarem fisicamente conscientes, desafiam o nosso entendimento convencional da consciência. Eles não estão apenas imaginando, mas reportando detalhes que seriam impossíveis de saber. A ciência explica isso como um possível estado de consciência persistente, onde a mente, embora desconectada do corpo, continua processando informações de alguma forma. É como se a mente se desprendesse do seu invólucro físico por um breve período, uma espécie de eco da consciência que insiste em continuar. Outra vivência comum é a sensação de estar em um túnel, com uma luz brilhante e acolhedora no final. Essa luz não é ofuscante, mas sim calmante e cheia de paz. Pessoas relatam sentir-se atraídas por ela, como se fosse um farol de boas-vindas. Neurocientistas sugerem que essa visão pode ser uma consequência da isquemia cerebral, a falta de fluxo sanguíneo. Quando a visão periférica começa a falhar devido à diminuição de oxigênio, a pessoa pode perceber apenas a visão central, criando um efeito de túnel. E a luz? Alguns pesquisadores acreditam que pode ser o resultado de uma última e intensa descarga de atividade elétrica no lobo occipital, a área do cérebro responsável pela visão, causando uma percepção luminosa e intensa. O cérebro, em seus momentos finais, pode estar recriando uma espécie de nascer do sol interno, uma despedida visual que acalma. A sensação de paz e ausência de dor também é quase universal. A maioria dos pacientes descreve uma tranquilidade profunda, uma sensação de que todo o sofrimento físico e emocional se esvai. Isso pode estar ligado à liberação de uma série de neuroquímicos, como as endorfinas,
conhecidas como os analgésicos naturais do corpo. Em um momento de extremo estresse, o cérebro libera essas substâncias para tentar proteger-se, criando um estado de euforia e bem-estar. É o mecanismo de defesa final do corpo, uma espécie de bálsamo biológico que nos prepara para o que a ciência acredita ser o fim. É uma gentileza da natureza, um alívio em meio ao caos do desligamento. E por fim, muitos relatam a experiência de uma revisão da vida, onde memórias, desde a infância até o momento presente, passam diante de seus olhos em um piscar de olhos. Cada memória é sentida com uma intensidade emocional profunda, permitindo à pessoa reviver momentos e entender o impacto de suas ações sobre os outros. A neurociência sugere que isso pode ser o resultado do desligamento gradual do cérebro. À medida que o córtex cerebral, responsável pela memória de longo prazo, perde oxigênio, ele pode liberar informações de forma desorganizada, como arquivos que se abrem aleatoriamente em um computador antes de ser desligado. Essa liberação de memórias pode dar à pessoa uma sensação de que toda a sua vida está sendo recapitulada, uma última chance de ver a tapeçaria de sua existência. Essas vivências, tão carregadas de significado pessoal, são para a ciência uma janela para o funcionamento do cérebro em seu limite. Elas nos mostram que a morte não é um simples apagar de luz, mas um processo fascinante, com momentos de lucidez e percepção que desafiam tudo o que sabemos sobre a consciência. Estudar esses fenômenos não é uma tentativa de desvalorizar a experiência espiritual, mas sim de entender como o nosso corpo e a nossa mente se preparam para o fim e como a biologia e a subjetividade se entrelaçam de forma tão complexa nesse último ato da vida. É como se a ciência estivesse finalmente dando voz a um fenômeno que por tanto tempo só foi contado em sussurros. E ao fazer isso, ela nos dá um novo respeito e um novo olhar para o misterioso e inevitável final de nossa jornada. É um passo em direção a um entendimento mais completo de quem somos, até mesmo no momento em que deixamos de ser. Se o coração é o maestro da orquestra do corpo, o cérebro é a biblioteca, o arquivo e a sala de controle. E é nesse cenário que o último ato de nossa existência biológica se desenrola, em um evento menos poético e mais mecânico, porém igualmente fascinante, a despolarização. Este é um mecanismo intrincado e profundo, a derradeira estratégia do nosso organismo antes de se render. Já sabemos que a parada cardíaca e a ausência de oxigênio são os gatilhos, mas o que acontece de fato no nível celular é um espetáculo de pura bioeletricidade. É a última e descontrolada sinfonia de íons, o evento que marca o ponto de não retorno. Quando o suprimento de oxigênio para o cérebro é cortado, as células nervosas, os neurônios que dependem massivamente de energia para funcionar, começam a entrar em colapso. O mecanismo que mantém a comunicação neural, a bomba de sódio e potássio, uma espécie de portão que regula a entrada e saída de íons, falha. Essa falha é o que leva à despolarização. Em condições normais, o interior de um neurônio é eletricamente negativo em relação ao exterior. Essa diferença de potencial, chamada de potencial de membrana, é a base para a transmissão de impulsos nervosos. Mas com a falta de oxigênio, esse potencial se desfaz. Os canais iônicos se abrem de forma desordenada e uma avalanche de cálcio e sódio inunda o interior da célula, enquanto o potássio, que deveria estar dentro, escoa para fora. Essa troca iônica caótica e em massa gera um evento conhecido como onda de espalhamento da despolarização, ou, metaforicamente, o tsunami cerebral. É uma onda de falha elétrica que se propaga lentamente pelo córtex, o manto cinzento que guarda nossa consciência, memórias e personalidade. O avanço dessa onda, que pode durar vários minutos, é o que silencia os neurônios de forma irreversível. É uma espécie de apagão elétrico que se move de uma área para outra do cérebro. A velocidade é surpreendentemente lenta para os padrões elétricos, cerca de 2 a 5 milímetros por minuto, o que significa que o cérebro pode levar algum tempo para morrer por completo, neurônio por neurônio. Curiosamente,
É durante essa fase de despolarização que alguns cientistas acreditam que as experiências de quase morte podem ocorrer. A hipóxia, a falta de oxigênio, leva à liberação de uma série de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato. O glutamato em excesso pode sobrecarregar os neurônios, levando à sua morte, mas antes disso pode gerar uma atividade elétrica desordenada, uma espécie de último surto de consciência. Essa atividade caótica poderia ser a base biológica para as visões, os sons e as sensações de paz e euforia que as pessoas relatam. É como se a máquina estivesse em seu último esforço, gerando um pico de atividade antes de falhar completamente. A pesquisa nessa área é incrivelmente delicada e complexa. Os cientistas estão usando eletroencefalogramas de alta precisão para monitorar pacientes que foram declarados clinicamente mortos, mas que ainda estão conectados a aparelhos de suporte de vida. O objetivo é mapear a propagação dessa onda e entender se há algum padrão de consciência ou se a atividade elétrica é puramente caótica e sem propósito. Os dados preliminares de alguns estudos, como o conduzido pelo Dr. Sam Parnia, têm sido intrigantes. Eles mostraram que a atividade cerebral pode persistir por vários minutos após a parada cardíaca e que o cérebro pode, em alguns casos, até mesmo mostrar ondas gama, que normalmente estão associadas a processos de consciência e memória. Esse tsunami elétrico não é apenas um evento biológico. Ele é a ponte entre a vida e a morte, o momento em que a biologia se transforma em mistério. E ao entendermos os mecanismos por trás desse colapso, a ciência nos oferece uma visão menos assustadora e mais intrigante da morte. Não é um fim abrupto, mas um processo, um último suspiro de energia que varre o nosso ser, deixando para trás um silêncio que, até onde sabemos, é absoluto. E mesmo assim, a cada nova descoberta, a cortina de mistério se abre um pouco mais, revelando um processo final que é, no mínimo, fascinante. A ciência, com sua busca incansável por respostas, muitas vezes nos leva a perguntas ainda mais profundas e misteriosas. Uma das mais intrigantes é a possibilidade de a consciência, de alguma forma, persistir por um tempo após o corpo ser declarado clinicamente morto. Essa ideia, que por muito tempo foi relegada ao campo da espiritualidade, agora ganha um novo contorno com pesquisas científicas rigorosas e surpreendentes. E é nesse ponto que a linha entre o que é puramente biológico e o que é o grande mistério da existência se torna ainda mais tênue. Uma das descobertas mais fascinantes e perturbadoras veio de um estudo de 2017 do Dr. Sam Parnia, da Universidade de Nova York. Sua equipe analisou centenas de casos de parada cardíaca em hospitais do Reino Unido e dos Estados Unidos. O que eles descobriram desafia nossa compreensão. Em alguns pacientes, a atividade cerebral medida por eletroencefalograma não cessou imediatamente após o coração parar de bater. Pelo contrário, em alguns casos, ondas cerebrais, incluindo as ondas gama, foram detectadas. As ondas gama estão associadas a estados de alta concentração, meditação profunda e, mais importante, a consolidação da memória e a consciência. Isso sugere que, em alguns desses indivíduos, pode ter havido uma forma de consciência ou lucidez persistente, mesmo que por um breve período, depois que a vida, no sentido mais estrito, havia acabado. Essa descoberta levanta uma série de questões. O que a pessoa está sentindo ou percebendo nesse momento? Seria uma forma de consciência pura, livre dos sentidos do corpo? Parnia e sua equipe têm uma teoria intrigante. A consciência poderia se tornar desacorporada, existindo por um tempo como uma entidade separada do corpo. Essa ideia, embora ainda no campo da hipótese, é apoiada por relatos de pacientes que afirmaram ter tido experiências fora do corpo e que puderam descrever eventos que aconteceram em outros cômodos do hospital, longe de onde estavam. Um caso particularmente famoso é o de uma enfermeira que, após uma parada cardíaca, descreveu com detalhes o que os médicos e familiares conversavam no corredor do hospital, enquanto seu corpo estava inanimado na sala de cirurgia. Outro mistério reside na forma como a consciência acessa e processa informações nesse estado. A teoria mais aceita
é que o cérebro, em seus momentos finais, está em um estado de intensa atividade elétrica, embora caótica. Essa tempestade perfeita de atividade pode estar acessando áreas de memória e percepção de uma forma que nunca aconteceria em condições normais, gerando as revisões de vida e as visões. No entanto, a precisão de alguns relatos de EQMs, com detalhes que não poderiam ser fabricados por uma mente delirante, continua sendo um enigma. Como um cérebro sem oxigênio, com neurônios morrendo, pode processar e armazenar informações com tanta clareza? A neurociência está usando tecnologias cada vez mais avançadas para tentar resolver esse quebra-cabeça. A ressonância magnética funcional, que mede o fluxo sanguíneo no cérebro, pode nos dar pistas sobre quais áreas do cérebro estão ativas durante os momentos de transição. Além disso, a aplicação de eletroencefalogramas de alta densidade, com centenas de eletrodos, pode nos fornecer um mapa mais detalhado da atividade elétrica do cérebro em seus últimos suspiros. Os cientistas estão procurando por padrões de atividade que possam ser associados a estados de consciência, em vez de apenas um caos elétrico. Essa jornada para entender o que acontece nos últimos segundos da vida não é apenas uma busca por curiosidades. Ela tem implicações profundas para a medicina, para a ética e para a nossa própria visão da morte. Se a consciência realmente pode persistir, mesmo que por um breve período, isso muda a forma como cuidamos dos pacientes em seus momentos finais. A questão do tratamento de pacientes com morte cerebral, a doação de órgãos e o próprio significado do adeus ganham uma nova camada de complexidade e humanidade. A ciência, ao se debruçar sobre esse grande mistério, não está tentando roubar a poesia da morte, mas sim adicionar uma nova camada de respeito e fascínio, mostrando que a vida pode ser muito mais do que a simples soma de suas partes, e que o fim pode ser, ironicamente, um dos momentos mais fascinantes da jornada. A jornada da nossa consciência até o momento final não é apenas um evento biológico. Ela tem um impacto profundo e silencioso em toda a nossa existência, reverberando em áreas que parecem distantes da biologia, como a arte, a música e até a nossa forma de lidar com a memória. O que acontece nos nossos últimos instantes pode não ser algo que apenas a ciência pode medir, mas também algo que a humanidade tenta expressar e entender através da criação. A arte, de certa forma, é a nossa tentativa de dar forma ao que é disforme, de dar som ao que é silêncio, de dar cor ao que é o fim. E a morte, com toda a sua grandiosidade e mistério, tem sido uma musa constante. Muitas obras-primas da música clássica, como o Requiem de Mozart, não são apenas composições religiosas. Elas são a representação sonora da nossa relação com o fim, uma tentativa de dar melodia à despedida. O ritmo lento e solene, as harmonias profundas e as vozes que se elevam e depois se perdem no silêncio, tudo isso ecoa o processo de desvanecimento que a ciência descreve. A música, nesse contexto, torna-se uma ponte para a compreensão emocional do que a biologia nos explica em termos técnicos. Ela nos ajuda a processar o luto, a aceitar o inevitável e a encontrar beleza no que é para muitos o mais sombrio dos eventos. A cadência de uma música fúnebre reflete o ritmo biológico do corpo que se silencia, o último suspiro de um sistema que se encerra, mas que deixa um eco na memória daqueles que ficam. A conexão entre a consciência e a memória também é um ponto de interseção fascinante. Se a revisão da vida é um evento real como a ciência sugere, isso significa que no momento final a nossa vida se torna a sua própria obra de arte. As memórias que passamos uma vida inteira construindo e moldando são a última coisa a se desvanecer. Elas são o nosso legado para nós mesmos. A ciência nos diz que a memória é volátil, frágil e muitas vezes imprecisa, mas nos momentos de quase morte, ela parece se manifestar com uma clareza e uma intensidade emocional que nos faz questionar o que é realmente a verdade da nossa história. É como se no final a mente nos mostrasse um filme da nossa vida, não como ele realmente foi, mas como ele se manifestou em nossas emoções e experiências, uma espécie de resumo da jornada que construímos. E a forma como a consciência se manifesta em nossos últimos suspiros também se reflete na arte de outras culturas.
Na tradição tibetana, por exemplo, o Bardo Thodol, ou Livro Tibetano dos Mortos, descreve em detalhes as experiências da consciência após a morte física. Eles falam sobre a luz clara da realidade que o indivíduo encontra e sobre as visões e sons que podem surgir. Embora essa seja uma tradição espiritual, ela tem paralelos impressionantes com os relatos de experiências de quase morte estudadas pela ciência. A luz brilhante, as visões, a sensação de estar em um estado diferente de consciência. Essa interconexão entre ciência e espiritualidade nos mostra que, apesar das diferentes linguagens, a humanidade tem tentado, por milênios, entender o mesmo fenômeno. A ciência não está tentando desvalorizar essas tradições, mas sim, talvez, fornecendo uma base biológica para a sua compreensão. A maneira como lidamos com a morte, seja na arte, na medicina ou em nossas próprias vidas, é um reflexo de como percebemos a consciência e o que ela significa para nós. O impacto da ciência nessa área é que ela está nos dando uma nova forma de dialogar com a morte, tornando-a menos um mistério assustador e mais um processo fascinante. Ela nos permite ver a despedida não como um fim abrupto, mas como um lento e complexo desvanecimento. E ao fazermos isso, talvez possamos nos preparar de uma forma mais serena para o inevitável, entendendo que a beleza do final não está na sua eternidade, mas na sua singularidade, na sua capacidade de nos mostrar, nos últimos instantes, a essência do que fomos. A morte em sua manifestação biológica é um evento universal e inevitável, mas a forma como a humanidade a percebe e a celebra está longe de ser uniforme. Ao longo da história, nossa relação com o fim tem moldado culturas, crenças e rituais de forma profunda. O que a ciência hoje tenta desvendar em laboratórios com eletrodos e scanners, nossos ancestrais tentaram entender através de mitos, rituais e filosofias. A ciência nos dá o mapa biológico do fim, mas a humanidade nos dá a tapeçaria de significados que tecemos sobre ele. Na antiguidade, a morte era frequentemente vista como uma passagem, uma jornada. Os egípcios, por exemplo, não viam a morte como o fim, mas como o início de uma nova vida, a travessia para o campo de juncos. Eles mumificavam seus mortos e os enterravam com pertences, comida e até animais de estimação, pois acreditavam que o corpo, ou pelo menos sua forma física, seria necessário na próxima existência. O que a ciência nos diz sobre a morte do corpo físico se choca com essa visão, mas não a invalida. Afinal, a ciência descreve o processo, não o significado. E o significado, para os egípcios, era a garantia de que a vida continuaria de alguma forma, em um plano diferente, com a consciência transitando para uma nova realidade. Essa visão da morte como uma jornada continuou a ecoar em outras culturas. Para os gregos, o rio Estige separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos, e a travessia era feita pelo barqueiro Caronte. A moeda colocada na boca do falecido, a oferenda a Caronte, era um símbolo da aceitação do processo de transição. É uma metáfora poderosa que ressoa com o que a ciência nos mostra. A morte não é um evento instantâneo, mas uma passagem. É o tempo entre a vida e o depois, seja esse depois o nada ou uma nova forma de existência. A humanidade sempre precisou de um ritual, de uma história, para dar sentido a esse tempo de transição, para acalmar a mente e o coração dos que ficam. O surgimento do cristianismo e de outras religiões ocidentais trouxe uma nova perspectiva. A morte como um julgamento e a vida após a morte como um reino de punição ou recompensa. Essa visão mudou a forma como as pessoas viviam e se preparavam para o fim. A boa conduta em vida se tornou uma preparação para o que viria depois. O foco não era mais a jornada do corpo, mas a salvação da alma. E mesmo que a ciência não possa provar a existência da alma, ela está cada vez mais intrigada com a ideia da consciência. A neurociência não pergunta, a alma existe? Mas sim, a consciência pode se manifestar fora do corpo? É uma reformulação da pergunta que nos permite explorar o mesmo mistério, mas com uma nova linguagem. A ciência e a humanidade, embora usem linguagens diferentes, estão unidas na busca por sentido. A ciência nos mostra que a morte é um processo natural e intrincado,
um desvanecimento biológico que culmina em um tsunami elétrico. A humanidade, através de seus mitos, rituais e artes, nos mostra que esse processo natural é também uma das experiências mais profundas e significativas da existência. A busca por um fim tranquilo ou por uma boa morte, algo tão valorizado em muitas culturas, reflete essa necessidade de dar dignidade ao processo. E a ciência, paradoxalmente, tem ajudado nesse processo, nos dando uma compreensão mais clara do que o corpo e a mente passam em seus últimos momentos, permitindo-nos, talvez, nos prepararmos de uma forma mais serena para o inevitável. Essa interconexão entre o que é puramente biológico e o que é o significado humano é o grande mistério que a morte nos apresenta. E ao explorar essa relação, percebemos que a ciência não está roubando a beleza e a poesia da morte, mas sim revelando uma nova e surpreendente camada de complexidade. É como se, ao desvendarmos os segredos da biologia, estivéssemos nos aproximando de uma verdade maior sobre o que significa ser humano e o que significa o fim da nossa jornada. Se a ciência já revolucionou nossa compreensão da morte, o que o futuro nos reserva? As tendências e inovações atuais no campo da neurociência, da biotecnologia e da inteligência artificial prometem nos levar a uma compreensão ainda mais profunda do processo de morrer. Mas com essa busca incessante por respostas, surgem novas questões éticas e riscos que a humanidade terá que enfrentar. O futuro da morte, paradoxalmente, está intimamente ligado ao futuro da vida, e o que estamos descobrindo hoje pode mudar a forma como a vemos para sempre. Uma das inovações mais promissoras e ao mesmo tempo assustadoras é o avanço na reanimação. A medicina moderna já é capaz de reviver pessoas que sofreram paradas cardíacas prolongadas, e a ciência está explorando métodos ainda mais avançados, como a perfusão de órgãos com soluções crioprotetoras e oxigenadas, para retardar o dano cerebral após o coração parar. O projeto do Dr. Sam Parnia, por exemplo, não apenas estuda o que acontece na morte, mas também busca o que ele chama de ponto de reentrada, o momento exato em que a morte se torna irreversível. Se pudermos identificar esse ponto e intervir antes dele, a reanimação de pacientes que antes seriam considerados perdidos se tornaria uma realidade comum. Mas isso levanta uma pergunta crucial. O que acontece com a pessoa que é reanimada? E se o cérebro sofrer danos irreparáveis, mas a consciência de alguma forma persistir? Estaríamos criando uma nova categoria de sofrimento? Outra área de pesquisa que está explodindo é o mapeamento do cérebro. Cientistas estão usando tecnologias de ponta para criar mapas detalhados da atividade cerebral. Se pudermos mapear com precisão as ondas cerebrais nos momentos finais da vida, talvez possamos entender se a consciência realmente tem um padrão de assinatura. E se tivéssemos essa assinatura, poderíamos, em tese, procurá-la em outros lugares, como em pacientes em coma ou em estados vegetativos. A busca por essa assinatura da consciência é uma das fronteiras da neurociência, e sua descoberta teria implicações éticas e filosóficas imensuráveis. Se pudermos provar que a consciência persiste por um tempo, a definição de morte cerebral, que é a base da doação de órgãos, teria que ser revista. A forma como nos despedimos dos nossos entes queridos e a forma como encaramos o fim mudariam para sempre. A inteligência artificial também tem um papel nesse futuro. Algoritmos avançados estão sendo usados para analisar a vasta quantidade de dados de relatos de experiências de quase morte. Ao buscar padrões em milhares de depoimentos, a IA pode nos ajudar a identificar semelhanças que seriam invisíveis para o olho humano. Ela pode nos ajudar a separar o que é o ruído da alucinação do que é um padrão consistente de experiência, oferecendo uma visão mais objetiva de um fenômeno que é, por natureza, profundamente subjetivo. Essa aplicação da IA não tem como objetivo provar a vida após a morte, mas sim decifrar a linguagem da nossa consciência em seus momentos finais, dando um novo nível de precisão a essa pesquisa. O risco, é claro, é a desumanização do processo. Com a tecnologia nos dando um mapa cada vez mais detalhado da morte, corremos o risco de reduzir esse evento sagrado a uma série de dados e gráficos. A morte é, acima de tudo, uma experiência humana,
E se a perdermos de vista em meio à tecnologia, perderemos uma parte fundamental do que a torna tão significativa. O futuro nos desafia a encontrar um equilíbrio, a busca pela verdade científica sem perder a compaixão e o respeito que a morte exige. O que o futuro nos mostra é que a morte não é mais uma barreira intransponível para a ciência. É uma fronteira a ser explorada. E ao fazermos isso, estamos não apenas desvendando os segredos do fim, mas também, de forma surpreendente, nos dando uma nova e profunda perspectiva sobre o que é a vida, a consciência e o que significa, no final, ser humano. Depois de toda essa jornada pela biologia e pela história da nossa relação com a morte, chegamos ao ponto final, o último suspiro. Não o suspiro do corpo, mas o da consciência. A ciência nos deu um mapa, um roteiro detalhado do que acontece com o corpo, a parada do coração, o tsunami elétrico no cérebro, a despolarização dos neurônios. Mas o que acontece com a consciência, com a essência de quem somos, é a grande pergunta que permanece. A ciência não tem uma resposta definitiva para isso, e talvez nunca tenha. E é justamente nesse espaço, entre o que sabemos e o que não sabemos, que reside a beleza e a profundidade do nosso fim. Pense na consciência como um eco. Não um som que se repete, mas um som que se espalha, se dissipa no ar. A vida é a fonte desse som, a nossa existência é a vibração, e a morte é o momento em que o som, aos poucos, se dissipa no silêncio. A ciência estuda o momento em que a fonte do som se cala, mas ela não pode medir o eco. O eco, a reverberação da nossa consciência, é algo que sentimos, mas não podemos capturar. É o que fica em nossos corações, em nossas memórias e na forma como afetamos o mundo ao nosso redor. A morte, então, não é apenas um evento biológico, é um momento de profunda transformação. É o grande e final gesto de soltar. Soltar as preocupações do dia a dia, soltar as tensões, as mágoas, as frustrações. É o momento em que o corpo, cansado, finalmente se permite o descanso absoluto. É o ponto de onde a matéria se transforma, a energia se redistribui e o que fomos se torna parte de algo maior. Não sabemos se a consciência se funde com o universo ou se simplesmente se dissolve em nada. Mas sabemos que o que fomos, a nossa história, as nossas emoções, tudo isso deixou uma marca no mundo. A vida é como uma chama, e a consciência é o calor que ela irradia. A morte é o momento em que a chama se apaga. Mas o calor que ela gerou, que aqueceu outras pessoas, que iluminou momentos de escuridão, esse calor não desaparece de imediato. Ele persiste no ar, na memória, nos corações daqueles que amamos. A ciência nos ensina sobre a física da chama, a química da combustão, mas ela não pode medir a poesia do calor que se foi. E talvez a grande lição da morte, como a ciência e a filosofia nos mostram, é que a vida não é sobre a sua duração, mas sobre a sua intensidade. Sobre o quanto irradiamos calor enquanto a chama ainda estava acesa. Então, ao deitar a cabeça no travesseiro e liberar as tensões do dia, saiba que essa jornada pela ciência da morte não é para nos assustar, mas para nos acalmar. Para nos lembrar que a vida é um milagre e que a sua beleza reside justamente na sua finitude. É a consciência de que o tempo é limitado que nos impulsiona a viver com mais propósito, com mais amor, com mais presença. Que a sua noite seja de paz e de descanso, com a tranquilidade de quem entende que a vida, em sua essência, é a mais bela das histórias e que o fim é apenas o último e mais sereno dos capítulos. Se gostou dessa viagem, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar a relaxar e aprender com as histórias que vamos contar. Um abraço e até a próxima.